Henker que vive duas vezes. Capítulo 298. Poseidon, 10. Capítulo 298 Poseidon, 10. Ion-Woo debateu se deveria aceitar a descendência de Agares. Ele ainda não escondia sua obsessão por seu irmão e poderia ser um incômodo para o resto dos seres aqui. No entanto, Ion-Woo decidiu que não havia problema em convocá-lo. Agares estava extremamente cauteloso com a possibilidade de Ion-Woo ser roubado dele, então provavelmente tentaria cuidar de Poseidon também. Mais do que tudo, Agares já estava fraco por ter sido despedaçado por Hermes e Atenas. Ele provavelmente também foi bastante desafiado em Infernal. Não havia como verificar, mas sua classificação também poderia ter caído. Então, mesmo que ele tentasse agir rápido, Ion-Woo não achava que fosse possível para ele ir contra todos esses deuses e demônios. Ainda assim, Agares foi um dos maiores demônios que governou um pedaço de terra tão vasto que foi chamado de Duque. Se tal ser desse um passo à frente, ele se livraria de Poseidon por ele. Ion-Woo abriu uma parte da bênção demoníaca para que Agares pudesse descer. A gigantesca consciência de Agares veio através da canalização aberta. Ion-Woo ficou atordoado por um segundo, mas rapidamente se recompôs. Mesmo que Agares estivesse ferido, ele ainda tinha um nível alto. Não toque nas minhas coisas, seu velho maluco. Um ponto preto pousou no mundo das tempestades e começou a se espalhar como uma mancha de tinta, revelando um abismo escuro. Dele, Agares apareceu com suas presas à mostra, suas dezenas de pares de asas negras estendidas em suas costas. Ele não olhou para os outros deuses ou demônios com seus olhos vermelhos. Ele apenas segurou Poseidon em seu olhar. Ele não parecia se importar com Atena ou Hermes, que o havia humilhado em uma batalha anterior. Ele não parecia o demônio que sempre retribuía seus inimigos pelo que faziam com ele. O rosto de Poseidon se contraiu. Ele já estava lutando contra os seres que vieram agora. Mas um grande demônio que era igual a ele em termos de nível havia chegado. Agares, você perdeu? Cale-se. Agares deu o pontapé inicial e correu em direção a Poseidon. Ao contrário de como os outros deuses e demônios apoiavam Ion-Woo, ele atacaria Poseidon diretamente. Poseidon tentou recuar surpreso, mas a espada vampírica de Bathory, que estava presa nele, não permitiu. Quang. Agares agarrou o pescoço de Poseidon instantaneamente. Trituração. As vértebras de Poseidon começaram a ser esmagadas. A energia demoníaca dominou o poder sagrado. A boca de Poseidon se abriu para soltar um grito silencioso. Ele queria afastar Agares, mas não conseguia se mover. Eu já me repeti várias vezes. Isso é meu, mas você se atreveu a ignorar minhas palavras? Agares rosnou com olhos maníacos, como se fosse arrancar a cabeça de Poseidon do pescoço. Suas presas brilharam. Eu não me importo com que tipo de show o Olympus faz. Todos vocês brigando por questões familiares não é problema meu. Mas. Agares estendeu a mão esquerda para apontar para Ion-Woo. Isso é meu. Agares gritou, babando de loucura. Poseidon disse algo pela última vez. Bastardo louco. A cabeça de Poseidon não aguentou a força bruta de Agares e sua cabeça saltou no ar. A canalização foi forçada a se separar, e o poder sagrado que enchia o palco desapareceu em um piscar de olhos, e a cabeça voltou para Bentek. A espada vampírica de Bathory absorveu todo o corpo espiritual. As bênçãos divinas foram aceitas em seu corpo. Progresso atual do despertar. 91%. O corpo do dragão divino demoníaco não estava completamente concluído, mas isso foi o suficiente para mudar seu físico extensivamente. Ion-Woo apertou seu corpo enquanto sua alma se reconfigurava. Dracônico, demoníaco e divino. As três bênçãos circularam dentro dele. Puahahaha. Agares soltou uma risada enlouquecida ao ver o cadáver de Bentek. Ele virou a cabeça com olhos brilhantes. Sim, eu sou louco. Vocês sabem o quanto trabalhei duro para tornar isso meu? Condizente com um grande demônio que governava a destruição e a loucura, Agares não escondeu sua inimizade. Ele olhou para todos os deuses e demônios. Todos aqui, ouçam bem. Isso é meu, então nem olhe para isso. O olhar de Agares parou em Hermes e Atena, que não estavam se afastando de Ion-Woo, e no alto do céu em Azrael, que estava olhando para eles. Foi um aviso para não tirarem as mãos. Claro, os receptores do olhar apenas zombaram. Então, Agares olhou nos olhos de Ion-Woo novamente. Especialmente você. Ion-Woo arregalou os olhos com a grande pressão. Ele já estava recebendo muita pressão por ter convocado deuses e demônios. Se não fosse por sua característica de sangue frio, ele já teria desmoronado. Você não pode morrer até eu voltar. Você é meu. Então saiba que não pode cair ou perder até que eu volte. Se você morrer, eu te seguirei até as profundezas do inferno e trarei sua alma de volta para engoli-la. Entendido? Ion-Woo estreitou os olhos e falou com uma voz irritada. Foda-se. Com essas palavras, ele forçou o fechamento da canalização com Agares. Ele retirou a bênção demoníaca que usou. Agares tentou dizer alguma coisa, mas se dispersou sem conseguir dar um pio. Então, todas as canalizações ao longo do céu se fecharam. A canalização com Thanatos terminou. A canalização com o Rei dos Sete Infernos terminou. A canalização com Nergal terminou. À medida que as presenças dos deuses e as mortes da morte se tornaram fracas, elas foram deixadas como meros olhares.
Yon-woo se virou. A canalização com os deuses e demônios de quem ele recebeu autoridade saiu mais tarde. A canalização com Ondon terminou. Como sempre, Ondon simplesmente desapareceu silenciosamente sem dizer nada. Droga, ele é sempre tão quieto. Hermes sorriu enquanto observava Ondon sair e acariciava a cabeça de Yon-woo. Então, ele sorriu com dentes. Você trabalhou duro. Obrigado. Para quê? Hermes desapareceu na fumaça. A canalização com Hermes terminou. Yon-woo se virou para olhar para Athena novamente. Na verdade, ele havia recebido a ajuda dela até agora, mas foi a primeira vez que ele mesmo a viu. A deusa que sempre olhou para ele com ternura e o ajudou. Ele pensou que a égide que recebeu na sessão para iniciantes poderia ter sido um ato generoso de Athena. Ele ficou feliz em receber um item épico na época, mas pensando nisso agora, era uma recompensa extravagante demais para os andares inferiores. Por que ela estava cuidando tanto dele? Athena parecia diferente da imagem feroz que ele viu nas pinturas sagradas do Olimpo e no templo de Poseidon. Benevolência. Essa foi a palavra que veio à mente de Yon-woo. Dedique-se e dedique-se ainda mais. Athena falou com voz grave. Então você poderá adquirir tudo o que quiser. Estaremos sempre atrás de você. Qual é a razão pela qual você está me ajudando? Athena não disse nada. Havia apenas um leve sorriso em seu rosto. Era um sorriso que parecia triste por algum motivo. É por causa do Rei Negro? Athena também não respondeu desta vez. Mas com isso, Yon-woo conseguiu ter certeza de que o Rei Negro estava ligado ao Olimpo de alguma forma. Apenas quem é? Isso é tudo que posso dizer. Athena cortou as palavras de Yon-woo. Dedique-se e dedique-se novamente para chegar onde estou. Então, eu vou te contar tudo. Assim que ela terminou de falar, ela desapareceu na fumaça. A canalização com Atenas terminou. Ir para onde ela está? Yon-woo pensou onde ficava o templo de Atena. O 49º andar. Era onde ficava a maioria dos templos dos deuses do Olimpo. Ela quis dizer que eles poderiam conversar lá? Ele não sabia se ela estava dizendo que lhe contaria a identidade do Rei Negro ou a razão pela qual ela o estava protegendo. Só então. Você está errado. Uma voz vinda de cima quebrou a linha de pensamento de Yon-woo. Yon-woo ergueu a cabeça. Azrael desceu do céu até Yon-woo com as asas bem abertas. Eles se estendiam além de 2 metros de comprimento. Ele não é alguém que diz coisas fixamente assim. Olimpo, Malak, Ei, Touros, eles não são seres que podem falar sobre o significado dele em seu estado desordenado. Como eles poderiam falar sobre um ser tão conceitual dessa maneira? Os olhos de Azrael estavam brilhando. O RRRNG, urgente. Quanto mais perto sua presença se aproximava de Yon-woo, mais o desespero e a dor do Rei Negro começavam a tremer. Não interprete mal o significado dele. Não desperdice seu destino pensando no significado dele. É algo profundo que você não pode ultrapassar ou evitar, nem é algo que um mortal como você possa observar. Azrael acariciou o queixo de Yon-woo. Seus lábios estavam vermelhos como sangue. Então aceite. Ele é a morte e, como seu mensageiro, tudo o que você precisa fazer é ser fiel a ele. Azrael estava dizendo que tudo o que ele tinha vinha do Rei Negro. Aceite, mensageiro do Rei Negro, torne-se meu apóstolo e siga seu significado. Esse é o seu destino e o seu destino. Yon-woo franziu a testa. Eu recuso. Ele foi alguém que recusou as posições de apóstolos para inúmeros deuses e demônios. Mesmo que estivesse curioso sobre o Rei Negro, ele não aceitaria isso ingenuamente. Considerando o quanto isso o incomodava, poderia ter sido ainda pior que Agares. Isso é uma pena. Azrael sorriu e desapareceu. A canalização com Azrael terminou. Todas as canalizações terminaram. Quando todos os deuses e demônios retornaram, o palco se acalmou novamente. O corpo de Yon-woo tombou, impotente. Pati. Só então, Shannon e Hyeong saíram das sombras e seguraram Yon-woo com cuidado. Nossa, ele é um mestre cansativo. Shannon estalou a língua. Ele ficou surpreso ao ver os eventos se desenrolarem dentro da sombra. Ele sentia isso todas as vezes, mas provavelmente não havia ninguém que vivesse de maneira tão interessante quanto seu mestre. Hyeong assentiu fortemente em concordância. Triturar, triturar. O corpo de Yon-woo continuou a mudar e ele fechou os olhos. Shannon e Hyeong levaram Yon-woo para algum lugar tranquilo. Felizmente, havia muitos locais no palco do 30º andar para se esconderem porque o piso era largo. Ainda assim, porque alguém os teria seguido, Shannon e Hyeong estavam cautelosos com o ambiente. Bu apareceu em algum momento para desenhar uma barreira ao redor da caverna em que Yon-woo estava. Enquanto esperava a cura de Yon-woo, o tempo no palco parou. As nuvens no céu e as folhas balançando ao vento pararam como uma mentira. Apenas um silêncio mortal desceu sobre eles. Xexexe. Acima da cabeça de Yon-woo, que estava encostado em uma parede, uma névoa cinzenta oscilou e tomou a forma de Azrael. Azrael torceu os lábios e olhou para Yon-woo. Um mortal que não conhece o seu valor. Ao contrário do que Yon-woo havia confirmado, a canalização com Azrael não foi completamente interrompida. Ele fingiu desaparecer enquanto escondia uma parte de sua consciência dentro da pulseira. Era algo que Yon-woo normalmente não teria perdido.
Mas ele não percebeu porque estava oprimido pelas descidas de todos os deuses e demônios. Eu não sei porque você está recusando seu destino de ser seu mensageiro. Eu não entendo. Você é muito tolo. Não. Suponho que esses sejam os limites dos mortais. Enquanto ele falava, todos os tipos de emoções passaram pelos olhos de Azrael. Inveja, ciúme, alegria, aborrecimento. Eram todas emoções em relação ao que ele queria tão desesperadamente, mas não podia ter. Então, como servo dele, vou guiá-lo pelo caminho certo. Ele estava planejando forçar Yon-Woo a se tornar seu apóstolo. Não importa o quão ciumento ele estivesse, ele tinha o dever, como servo, de mostrar a Yon-Woo o que significava ser seu mensageiro. Os olhares irados dos outros deuses e demônios o seguiram. Mas ele os ignorou com uma zombaria e lentamente estendeu a mão em direção à cabeça de Yon-Woo. Seus 3 pares de asas brilharam em sua cor cinza. Naquele momento, a cabeça imóvel de Yon-Woo levantou-se de repente. Azrael ficou surpreso. Ele definitivamente havia parado no chão. Ele já esperava os protestos do Bureau e as consequências do princípio da causalidade. Mas como um mortal levantava a cabeça, indo contra a vontade de um deus? No entanto, no momento em que encontrou os olhos de Yon-Woo, Azrael percebeu que estava errado. O que ele estava olhando agora não era Yon-Woo. Era um ser que usava a máscara de Yon-Woo, não Yon-Woo. Havia uma luz cinzenta em seus olhos. O demonismo havia acordado. Você vai interromper minha diversão? Era uma voz fleuma. Parecia uma fera. Não, um monstro estava rosnando. A voz era horrível o suficiente para fazer Azrael, um deus superior, estremecer. S, você é. Azrael gritou, percebendo o que era o monstro usando a máscara de Yon-Woo. Ele havia percebido sua impertinência. No entanto, já era tarde demais. Vá embora, inseto. O demonismo estendeu a mão e empurrou Azrael. A bênção que permitiu que Azrael estivesse lá começou a desmoronar. Não foi apenas separar o poder sagrado que lhe permitiu descer, mas também desmontar sua alma no 98º andar. O anjo da morte, Azrael, encontrou sua morte repentina. Então, as bênçãos de Azrael giraram para serem absorvidas pela dor do Rei Negro em torno do tornozelo esquerdo de Yon-Woo. Você satisfez as condições. A dor do Rei Negro foi revelada. O RNG. O demonismo bufou, olhando para os sabatons trêmulos. Hanf, acho que seu fim foi útil para nós. Com essas palavras, o demonismo voltou a dormir, fechando os olhos. O tempo começou a fluir novamente. Os arredores de Yon-Woo estavam silenciosos como se nada tivesse acontecido.